Bom dia. Hoje o nosso assunto é um assunto que está no livro de vocês, vou até colocar uma atividade sobre o gênero fábula. O que é fábula? Uma fábula é uma história curta com características muito especiais. Em Portugal teve grande valor na tradição oral. Então, no passado, quer dizer, em Portugal e antes de Portugal, já existiam as fábulas, inclusive no livro de vocês. Uma mesma fábula ela é contada sob várias versões, sobre a versão grega, latina e assim por diante, italiana. Então, uma história curta era contada de geração em geração, de avós e pais para filhos e netos. E, sendo curta, era mais fácil de memorizar. Então, as fábulas, elas sempre existem, os contadores de história. Hoje não tem muito, não sei se vocês em casa, os avós de vocês, têm o hábito de contar história para vocês. Eu, quando era criança, eu tinha uma vizinha que gostava muito de contar história. Então, era algo muito interessante, todo mundo adorava ouvir as histórias. A fábula tem duas características principais. As personagens são animais, plantas ou objetos que falam e agem como pessoa. Então, quando você for ler uma história em que na história são animais ou são plantas ou objetos e que eles agem como pessoas, neste caso aí é chamado de fábula. É uma fábula, uma história que os personagens são esses objetos, é uma fábula. Esta atribuição de capacidades humanas a outros seres ou coisas chama-se personificação. E no caso aí é uma figura de linguagem, então já sabe o que é personificação. É quando personifica um objeto, um animal. Por exemplo, no sítio Pica-Pau Amarelo tinha alguns animais, como uma boneca, que é um objeto, a Emília, a Cuca, e outros animais que falavam, que estavam dentro da história. Então, podemos dizer que eram algumas fábulas. Então, a fábula tem essa característica. A fábula contém sempre uma lição de moral e um ensinamento sobre o comportamento das pessoas. O leitor ou ouvinte da fábula pode encontrar essa lição nas situações contadas da história ou pode encontrá-la escrita ou dita diretamente numa máxima ou num provérbio. Então, olha aí, nós temos aí uma fábula, o burrinho, o cachorro, o gato e o galo. Então, vamos ver aí uma história, né? Exemplo de provérbios. A palavra é de pedra e o silêncio é de ouro. A união faz a força, as águas passadas não movem moinhos, a necessidade aguça o engenho. Escuta o conselho dos outros e segue o teu. Mais viver, mais aprender. Quase todos os povos do mundo criaram fábulas atribuindo características humanas a animais e a outros seres. Por isso, essas histórias fazem parte da sabedoria popular. Eram contadas fábulas na antiga Suméria, no Egito, na tradição do povo hebreu. Outra parte do mundo, as histórias contadas pelos índios da América falavam de situações vividas por animais, como forma de educar os mais novos na difícil arte da convivência. Pensa-se que existiu na Grécia Antiga um fabulista chamado Escopo, que terá contado histórias como a do leão e o rato, a tartaruga e a lebre, a raposa e o corvo. Então, no livro de vocês tem alguma história de Esopo. Vocês vão ver lá algumas desse fabulista aí. As fábulas eram também usadas na educação grega como exercício de treino da aprendizagem dos estudantes. Mais tarde, Fedro, um poeta latino, divulgou-se
entre outros romanos. Então, você também pode ter histórias que elas são contadas em forma de versos. No livro de vocês tem essas aí. Na Índia, ainda antes de Cristo, havia uma coleção de fábulas chamada Panchatantra, que mais tarde foi reinventada pelos árabes. Nesta obra, várias histórias protagonizadas por animais pretendiam transmitir sabedoria de vidas a 3 jovens príncipes. Todas essas fábulas foram viajando através do tempo e das diferentes culturas, sendo reinterpretadas e servindo de inspiração a muitas outras histórias. Então, vocês vão ler do livro de vocês, vão ver que a mesma fábula ela vai mudando. Ela vai mudando porque a sociedade ela muda de comportamento. Portanto, a fábula, dependendo da época, ela também vai mudando os personagens, o jeito dos personagens se comportarem. O fabulista francês Jean de La Fontaine, que viveu no século XVII, encontrou mais de 200 fábulas em verso. Recontou. Criador da fábula moderna, serviu-se deste tipo de histórias para descrever e criticar a sociedade de seu tempo. A fábula é assim, uma forma narrativa muito antiga que continua a despertar a curiosidade de muitos leitores. Os animais são personagens com características bem definidas e que ajudam a mostrar vários aspectos do caráter humano, vaidade, bondade, orgulho, inteligência, persistência, etc. A palavra fábula tem origem no latim, que significa relato, história, e ao longo do tempo também adquiriu o significado de história imaginária inverossímil. Inverossímil quer dizer que não é verdadeira, é inverossímil. Ainda hoje usamos a palavra fabuloso para caracterizar tudo que seja extraordinário, admirável e, de certa maneira, maravilhoso. Podemos mesmo dizer que uma fábula é um conto em que os personagens falam sendo animais e que há sempre uma frase a ensinar-nos alguma coisa para não cometermos erros. Então, bom, gente, terminamos por aqui a nossa aula. Eu vou marcar atividade para vocês que fica no livro de vocês, que tem algumas fábulas. Eu vou querer que vocês leiam e que vocês vejam as versões diferentes. Não vou marcar com todas, porque são muitos exercícios, mas a gente vai tentar fazer algumas. Bom dia!